Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro. Hoje, dia 7 de dezembro, nós vamos atravessar aí o sexto portal. A sexta chave, melhor dizendo, a sexta chave da criação. É o sexto dia da criação. Como eu comecei no dia 1º de dezembro, considerando o dia 0, hoje, dia 7 de dezembro, nós estamos no dia 6, o sexto dia da criação. Bem-vinda aí, quem está entrando. Vamos aproveitar e lembrar o povo que a gente já está por aqui, já estamos aguardando. Pessoal, e chegando aí para o nosso momento de reflexão. Mas aí, me conta, como é que tem sido a experiência para você? O que essas reflexões têm trazido? Já começou a mudar alguma coisa? Interessante, compartilhando aqui com vocês. Eu sempre digo isso, né? Tudo que eu preparo, obviamente, primeiro vem para dentro, né? Não tem como ser para fora o que não é dentro. Se a gente fala de algo que não é legítimo internamente, não vai, né? Não expande, não cola. E na medida que eu vou preparando esse material, vou fazendo as minhas próprias reflexões, olhando para as minhas próprias verdades, eu tive um impulso tão interessante essa semana, um impulso de ir atrás de algumas receitas. Sabe quando a gente monta saladas para a semana inteira? Já fez isso? Eu já tinha feito isso há um bom tempo atrás. Aí você monta a salada para a semana inteira porque fica fácil, né? E me deu vontade, assim, uma sensação gostosa. E eu fui atrás, fiz as receitinhas, montei o cardápio. E fui comprar ontem e hoje, né? Ontem e hoje fui comprar o que eu não comprei, não consegui achar ontem, eu procurei hoje. E hoje eu fui preparar esse material. Hoje eu fiz um almoço especial aqui em casa. Hoje é aniversário da minha mãe. E aí eu a convidei para almoçar aqui, meu irmão, a família dele, minha filha. Meu filho não tá em Goiânia, né? Então minha filha e o esposo. Foi um domingo muito gostoso em família aqui em casa, aquela farra boa de família, né? Aquele besterol de família, delícia, eu gosto. E aí eu fui montando essas coisas também, né? Da minha salada da semana. Boa noite! Ó, Coimbra falando, adoro você no grupo Renascer da Saneago. Ah, gratidão! Saudade desse povo da Saneago lá do grupo Despertar. Uma delícia, vou estar com vocês, é sempre muito, muito agradável. Mas então, aí quando eu tava preparando, né, lavando aquele tanto de folha, né, meu Deus, até parece coró. Eu falei, olha que interessante, é a energia com a qual eu estou movimentando nesses dias, né? A energia que está se movimentando aqui nessas lives, nesses nossos encontros, ela, de certa forma, vem falando comigo também. O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que despertar dentro de mim. E tá aí, alimentação saudável faz parte do processo. Alimentação saudável para mim nesse momento é um ponto importante. Quando eu paro para olhar, eu falo assim, nossa, nesses últimos 3 meses, sobretudo nesse último trimestre, eu pequei muito, fui muita besteira, me entreguei, né? Me entreguei aí aos farináceos, me entreguei aos açúcares, aos refrigerantes. Foi um período que eu larguei um pouco a mão, sabe? E viu o resultado disso, né? Porque todas essas coisas, quando a gente larga a mão, cobra o preço. E aí eu olhei e falei assim, não, ok. Mas não foi assim, eu vou mudar, eu vou começar a fazer uma dieta, ou vou começar a fazer uma alimentação saudável. Não foi uma decisão assim, foi o fluxo. Foi o fluxo. Quando eu vi, eu compro as coisas para fazer. Quando eu vi, eu tinha sentado e feito as receitinhas da semana. Quando eu percebi, já estava tudo pronto. Quando eu percebi, eu estava indo atrás dos ingredientes. Quando eu percebi, na verdade, caiu para mim a ficha quando eu estava lavando as verduras, né? Lavando as folhas. Aí eu estava higienizando essas folhas já para montar as marmitinhas da semana de salada, né? Uma por dia. Eu falei, olha que interessante, o que é isso que está acontecendo? Fazia muito tempo que eu não tinha vontade de fazer isso. Esse é o processo da criação. Quando a gente co-cria, quando a gente busca essa centelha divina que está em nós, que a gente assume essa centelha divina que está em nós, o fato de assumir, o fato de tomar consciência de algo que precisa mudar à luz, o fato de discernir, separar o que é o que.
cada dia a gente vem fazendo esses exercícios. E o fato de realizar esses exercícios faz com que a realidade se mude, né? A realidade vai mudando. Separa a água e nasce a terra seca. Então hoje foi um pouco disso para mim. Essa terra seca nasceu para que eu possa semear aí ao longo dessa semana que se inicia, de amanhã em diante, uma alimentação mais saudável, saladinha todo dia. Sem esforço. Não é que é facinho, não é receita fácil. Mas quando não é com ego, a força do ego, em uma das lives eu trouxe isso para vocês. Quando eu crio na força do ego é pesado. Ir pra academia na força do ego é pesado. Fazer dieta na força do ego, que inclusive é dieta, aí não é reeducação alimentar. Na força do ego é saudável. Trabalhar na força do ego é saudável, é pesado. Trabalhar na força do ego é pesado. Tudo que eu faço na força do ego, do eu, na minha força, né, no meu poder bruto, é pesado, é difícil. Mas aquilo que eu faço, que vem dessa energia, dessa centelha divina que habita em mim, que inaugura pós-caos a consciência, que faz o discernimento, a separação do que é o que de cima, de baixo, o que é de onde, que permite criar um espaço da terra seca para começar a frutificar, que começa a criar ciclos, né? Olha que interessante, eu fui fazer isso, fui começar a fazer as compras na sexta, me preparando no sábado, me preparando no sábado e domingo. É um ciclo que se começa, que inicia, segunda-feira um novo ciclo. Quando eu me permito ver os ciclos, isso flui e é leve. Então, todas as vezes que você faz com leveza, você está vivendo Kairos, você está vivendo o tempo divino. Todas as vezes que você faz pesado, é só o tempo cronológico, é só você ir respeitando o relógio. Essas são ideias que vão unindo aí tudo que a gente tem tratado. Mas eu trouxe esse exemplo meu e para você, né? Você sente que algo já começou a mudar? Você sente que uma energia começou a mudar? Que tem um sopro diferente na sua vida? Que algo começou a gerar para você um desejo de... Quando você percebeu, você já... vou fazer isso, vou fazer aquilo. Já organizei meu guarda-roupa. Uma outra coisa interessante que eu fiz esse final de semana. Organizei todas as minhas joias, minhas bijus. Tirei aí uma manhã, ontem foi o dia, tirei uma manhã e peguei tudo que estava esparramado, que eu vou usando, eu levo para a clínica, às vezes eu tenho que fazer gravação na clínica, então isso bagunça muito as minhas coisas, porque daí eu pego, levo tudo para a clínica, aí depois volta, aí eu não coloco no mesmo lugar, porque de repente volto já tarde, quero dormir, e no outro dia corrido, não mexo de novo. Então, tinha muita coisa bagunçada, né? Por conta desse movimento do dia a dia. E tinha, inclusive, peças que eu queria usar e há muito tempo eu não achava. Esse brinco aqui mesmo, ele tava guardadinho já tinha um bom tempo. Acho que já tinha uns 3 meses que eu não usava ele. Que eu nem sabia onde ele estava. E eu passei a manhã ontem organizando isso. Por quê? Eu falei, vou organizar, é dia de faxina, é dia... porque tá chegando o final do ano, Não, gente... Tudo bem, é bacana fazer a grande faxina de fim de ano, né? Sugiro que você faça. Mas não é nessa força do ego. Não é forçado, não é tem que fazer faxina. Fluiu. Vou arrumar. Peguei. E eu, inclusive, dei uma outra forma de organização que não existia antes, né? Criei uma nova forma de categorizar o modo de guardar as minhas joias, semijoias, enfim. É isso. É algo que tá fluindo. Você sente que algo tá fluindo pra você? Tomara que sim. Alzinete, quanto tempo, minha cara. André Soares, minha linda, bem-vinda. Débora Bonitinha, bem-vinda. O pessoal entrando aí, isso aí. Mas hoje é o 6º dia. No 6º dia, acontece a criação dos animais, do restante dos animais. Porque no 5º dia, Deus cria os peixes, os répteis, que vivem na água e os peixes, e cria as aves. Então, nós tratamos ontem sobre isso, né? Sobre esse simbolismo. As aves, né, enquanto representante da nossa liberdade, né, da nossa capacidade de enxergar de uma maneira mais ampla, de ter a liberdade de ir e vir, de não se acomodar com lugares que estão incomodando, mas buscar novos lugares, né?
E os peixes, né, o nosso subterrâneo, o nosso movimento inconsciente, são as nossas pulsões internas. Então é o olhar para dentro, é o inconsciente coletivo, né, o peixe enquanto cardume inconsciente coletivo. Inclusive já mandei para vocês hoje 2 exercícios, um que inclui inclusive essa questão aí da avaliação, né, das aves, dos peixes, já tá aí no WhatsApp de vocês. A Alzinete falando que tá com saudade. A André dizendo aqui, eu estou a louca da organização. Energia fluindo. Energia da criação fluindo. Coisa boa, gente. Mas no 6º dia, Deus faz o restante dos animais. E ele cria uma categorização. O versículo 24 de Gênesis diz assim: e disse Deus, produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie. Gado, répteis e feras da terra. Interessante, né? Gado, répteis e feras da terra. 3 categorias. A gente vai mergulhar um pouco aqui no simbolismo dessas categorias. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E aqui, ó, conforme a sua espécie, já a perspectiva de reprodução, que eu falei para vocês ontem, né? Fiquem ligados nessa chave. Tudo foi programado para reproduzir. Tudo foi programado para reproduzir. Por isso que nós temos que ter muita atenção para criarmos coisas boas. Porque tudo que nós criamos está programado para se reproduzir. Erva, produz as ervas. Cria a erva, produz a erva. E se for erva daninha? Vai reproduzir a erva daninha. As árvores frutíferas produzem frutos, os seus frutos têm semente que vai reproduzir aquela árvore frutífera. E se for uma árvore cujo fruto é venenoso e mata, vai ter mais árvore cujo fruto mata. Porque tudo que Deus criou já veio no DNA, incrustado no DNA, que ele vai se reprocriar. Ele vai procriar e reprocriar, programado para isso. Essa é a programação. E isso está conosco. Tudo que nós criamos, ele vai co-criar numa reprogramação. Vai continuar vindo. Né? Então, o gado, os répteis, as feras. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. E aí de novo a programação, de novo a programação aqui imposta. Tudo aquilo que é criado já vem com uma programação para replicar-se a si mesmo. Sério isso. Se você cria um mau hábito, esse mau hábito, ele já vem com uma programação para se replicar. Mas se você cria um bom hábito, ele já vem com a programação para se replicar. Isso é extraordinário. Pro bem, pro mal, a gente tem que estar atento. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a érvora que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, e tudo que há, em tudo que há alma vivente, toda a erva verde para mantimento, e assim o foi. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã do 6º dia. Hugo, bem-vindo! E aí tem um detalhe aqui, que eu já vou logo falar, né? Porque para todos os outros textos eu não cheguei a dar essa ênfase, mas cada vez que termina o dia, tem a frase, né? E viu Deus que era bom. Termina o dia, ele olha, ele cria, ele olha e viu Deus que era bom. Sempre repete, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Aqui no 6º dia, ele olha para os animais e vê que era bom, né? Ele fala isso. Mas quando ele termina a criação do homem, aí viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. A ênfase é maior ainda. A ênfase é ainda maior. Bom, nós estamos no último dia da criação, certo? Porque o 7º dia, nós vamos trabalhar amanhã o mistério do 7º dia, a 7ª chave. São 7 chaves. A 7ª chave fala de descanso. A criação encerra aqui. São 6 dias de criação. E
essa ideia de que cada vez que algo é criado, Deus olha e analisa a sua obra e aplaude e diz, que bom, que maravilha. Isso é algo muito importante. Nós precisamos guardar conosco esse entendimento, essa sabedoria. Isso diz respeito a olhar o belo, a perceber o belo, a se satisfazer com a obra concluída. Algumas pessoas concluem coisas e nunca gozam. Elas não gozam nunca. Elas terminam uma já ansiosa pelo próximo. Né? A André diz que está aí a louca da organização. A louca da organização corre esse risco. Terminou de organizar um guarda-roupa e ela não contempla e não goza a experiência daquilo concluído. Porque ela já termina pensando no próximo guarda-roupa. Agora é no armário da cozinha. Agora são os armários da sala. Agora. E não conclui nunca. Porque quando a gente fica a louca da faxina, né, Andréia? Sempre tem coisa pra faxinar. Como tem, nunca termina. Quando você termina o último, o primeiro já tá sujo de novo. Já tá desorganizado de novo. Muitas pessoas não vivem a experiência do parar para contemplar a obra concluída e dizer, que bom, que coisa linda que eu fiz, que maravilha que eu concluí, que bom que foi feito, né? Eu me lembro de um paciente que eu atendi alguns anos atrás e ele tinha começado a correr, né? Não é que ele ia se tornar um maratonista profissional, mas a corrida estava muito importante na vida dele naquela fase. E ele trazia assim para mim, Márcia, eu tô com muita dificuldade porque eu corro sempre chateado com o tempo que eu não fiz. E até quando eu atinjo o tempo que eu me propus, que era a minha meta para aquela corrida, por exemplo, eu penso, podia ter feito um pouco mais. Olha, e aí ele foi ficando tenso e ele foi começando a ter resultados cada vez piores. Ele trouxe esse tema para terapia por isso. Ele era uma pessoa muito ansiosa, de uma forma geral, ele era muito ansioso e aquela ansiedade foi para o ambiente das corridas, né? É natural que a gente tem, de bom e de ruim a gente leva para todos os ambientes. Isso foi para o ambiente da corrida e estava interferindo no resultado dele. Ele estava tendo, os resultados dele estavam decrescendo. E o personal dele, ele tinha um personal contratado para isso, né? Não era profissional, mas tudo que ele fazia, ele queria fazer com muita potência. Né? Então ele contratou alguém. E o personal disse, eu não sei o que está acontecendo, porque do ponto de vista técnico tá ok, do ponto de vista do seu preparo tá ok, mas na hora de performar você não performa. Quando a gente está treinando junto, você performa. Na hora de performar nas corridas, nas maratonas, nas corridas de rua, você não performa. O que está acontecendo? O que o personal não dava conta de responder era aquilo que a gente estava respondendo no consultório de psicoterapia. Né? O que estava acontecendo era algo interno, era algo mental, era algo emocional, era algo do profundo do oceano, né? Era algo do profundo do oceano, que ele precisava olhar. Mas passa por aí, pela não capacidade de gozar, de se sentir feliz e satisfeito com o que se fez. E aí eu vou lançar aqui um desafio para nós. Olha o desafio, olha o desafio. Hoje são 7 de dezembro de 2025. Que tal você tirar um tempo dessa semana? E esse é o exercício que eu quero propor. Que tal você tirar um tempo desta semana para você fazer uma análise das coisas que você fez em 2025, que você pode contemplar, tal qual Deus contemplou a sua obra em cada um dos 6 dias. E ele disse, viu Deus que era bom, né? Eles, nossa, isso é bom, isso que eu fiz é muito bom, né? Que tal você fazer uma lista das coisas que você fez em 2025 e que você olha, poxa, que bacana que eu fiz isso. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu tenho a minha lista. Da minha lista, assim, meu top 10, né? Não vou dizer que ela é a número 10, porque eu acho que algumas concorrem. Não dá pra colocar primeiro lugar, segundo lugar, porque tem uma que estaria em primeiro por conta de questão XY, mas a outra estaria em primeiro por questão de YZH. São coisas distintas para avaliar. Mas vamos colocar assim, aquelas mais altas, né? Que eu mais me orgulho. Essa palavra orgulho. Tem gente que tem medo dela, né? Como se orgulho fosse uma palavra feia. Pode ser. Orgulho pode ser uma palavra feia, mas pode não ser. Né?
como, por exemplo, a pessoa querer ter sucesso, né? E aí, quando a pessoa quer ter sucesso, tem gente que, não, essa pessoa vai passar da medida. Será que vai passar da medida? A gente tem esses preconceitos, né? Esses preconceitos assim. Mas vamos lá. Do que você pode se orgulhar? Mas se orgulhar de uma forma positiva, né, nesse 2025. Então, falando do meu top, o Passos da Alma, esse projeto que eu desenvolvi para mulheres, com certeza é uma das coisas das quais eu mais me orgulho nesse 2026. Eu comecei esse projeto assim muito timidamente em fevereiro, muito timidamente porque tinham travas dentro de mim que precisavam ser soltas para eu iniciar esse projeto. O projeto já estava pronto desde 2024, já era para ter sido inaugurado em 2024, a clínica já estava pronta, eu já tinha espaço físico para começar esse projeto e as minhas travas internas não permitiam. Tinha um caos aqui dentro de mim para o qual ainda não havia acontecido uma iluminação adequada, eu ainda precisava de mais luz, eu ainda precisava de discernir, de separar as águas de cima das águas de baixo, eu ainda precisava criar terra firme para poder produzir o que tinha que ser produzido. Mas o fato é que em fevereiro, muito timidamente, e quando eu digo muito timidamente, olha que interessante, já era fevereiro e não tinha começado ainda. Eu tinha dito para as pessoas mais próximas a mim, que eu começaria o Passos da Alma, eu acho que foi agosto, já chegou setembro, não foi, chegou outubro, não foi. E o tempo foi me levando, eu fui sendo levada pelo tempo, porque eu estava vivendo Cronos. O Cronos estava me engolindo. E o meu Kairos, que é o tempo divino, que era de começar esse projeto para mulheres, que eu denominei Passos da Alma, não estava acontecendo. E aí, quando foi em fevereiro, eu olhei e falei assim, caraca, já é o segundo mês do ano. Não é possível. Vai ser na próxima semana. Eu marquei na terça era um bom dia na minha agenda. E combinei com algumas pessoas de staff que eu ia precisar, combinei com o meu professor de dança, que ele tinha que contratar os outros professores de dança de salão, que fazem parte do projeto, né? O projeto envolve dança de salão, roda de conversas e uma meditação, uma reflexão, mergulho no tema do mês, né? A Débora falando, e que projeto lindo, gratidão, querida! Sei que eu falei com o Iago, falou, semana que vem, Iago, você pode? Posso. Falei, chamei 3 pessoas da minha equipe como staff para poder me ajudar naquela noite e fiz o banner e divulguei. Divulguei para as pessoas próximas e as pessoas próximas divulgaram para outras pessoas. Quando eu dei por mim, na terça-feira, não me lembro qual dia de fevereiro, mas uma terça-feira de fevereiro, eu tinha 27 mulheres na clínica. Eu me assustei com aquilo, eu não esperava aquilo. Eu imaginei que nós teríamos 6, 7. Contando comigo e com o staff, eu imaginei, éramos eu e mais 3 de staff, eu imaginei que nós chegaríamos a 7 convidadas ao todo, né? Conosco, 7 mulheres ao todo. 27 mulheres. Porque quando nós iniciamos algo nesse plano, que é o plano Kairos, que é o tempo divino, que é o tempo do significado, que é o tempo do sentido existencial, a coisa flui, não é na força do ego. É na força da centelha divina que habita em nós. E foi uma noite linda. E aí nós seguimos. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro vai ter o último, dia 16. Se você mora em Goiânia, você não pode perder. Se você não mora em Goiânia e quer vir a Goiânia, dia 16 é o nosso encontro aqui, das 19 às 22 horas, lá na minha clínica, na Logos. E quando eu olho para isso, eu contemplo Passos da Alma, eu falo assim, nossa, que bom, né? A Débora falando que projeto lindo. E é muito lindo, porque as mulheres vêm contar para mim, elas vêm compartilhar, às vezes comigo individualmente. Nós temos um grupo no WhatsApp, às vezes elas trazem depoimento no grupo. Uma mesmo trouxe um depoimento no grupo esse mês passado, assim... É coisa que só pode ter escrito lá, né? Porque é um grupo de muita intimidade, porque ela abriu tanto o coração dela, falou tanto de o quanto esse ano ela deu um salto na vida dela de transformação a partir do que ela aprendeu e viveu no Passos da Alma. Então eu olho para isso, nossa, isso é muito bom. Esse é um dos meus top 10, né? Mas tem muitas outras coisas. Tem muitas outras coisas que eu olho e contemplo. Então, essa é uma pausa importante nesse momento. Você olhar para o seu 2025 e poder honrar o que você fez. E se honrar.
Você não pode ficar esperando só que o outro lhe dê palmas, né? Que só o outro te cumprimente. Não, você tem que se cumprimentar, você tem que se abraçar e dizer parabéns, isso que você fez foi muito bom. Tem gente que acha que isso é feio. Tem gente que acha que o autoelogio é errado, né? Porque daí eu não estou sendo humilde. Gente, humildade não tem nada a ver com isso. A palavra humildade vem de humus, que é eu saber, né? Eu entender que eu sou terra e não perder a umidade da terra. Porque quando a terra perde a umidade, a terra seca não produz. Então a humildade é o meu potencial de saber quem eu sou, terra, né? Mas não é terra porque é para alguém pisar? Não! Tá vendo? Aí vem as confusões. Achar que eu sou terra é humildade, é me rebaixar. Não, humildade nunca teve a ver com se rebaixar. Nunca teve a ver. A terra não é para alguém pisar. A terra é para alguém plantar. É para que eu mesma plante. A terra é para plantar e essa semente frutificar. Essa semente dar muitas outras sementes. É o potencial da multiplicação. Então a humildade me leva para esse entendimento. Portanto, eu posso me felicitar. E esse é um mistério que está posto em todos os dias, mas eu deixei para falar hoje, no 6º dia. Porque o tempo todo que Deus terminava, no final do dia, ele olhava e o texto dizia, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aqui no 6º dia acontece 2 vezes, ele faz os animais e viu Deus que era bom. E aí depois ele faz o homem e ele olha para tudo pronto e disse, e viu Deus que era muito bom. Eu te desafio. Te desafio a tirar um tempo essa semana para fazer uma listinha dos seus top 10 do ano. Quais são as coisas desse ano das quais você se orgulha de ter feito? Pode ser que, nesse caso, eu citei algo de trabalho, mas não é só de trabalho. O que esse ano você se orgulha de ter feito por você? E até assim, se você não achar, fica a dica, hein? Fica a dica. Esse ano eu não tenho muitas coisas das quais me orgulhar por algo que eu fiz pra mim no nível do meu corpo, né? Pelo contrário, meu corpo teve que dar conta do tranco esse ano. eu suguei do bichinho e tá certo, não tá errado. Então quando eu olho para essa instância, a Márcia com o próprio corpo, eu penso, eu não tenho muito do que me orgulhar, isso já me alerta. Me alerta que é uma área para a qual eu tenho que dar atenção. Então, do que você se orgulha esse ano? O objetivo não é achar algo para se dar bronca, mas já vão aparecendo alguns sinais de alerta. Mas o grande objetivo é realmente você olhar e você se acariciar. Você se dar os parabéns, você se reconhecer no que você fez. Muito bem, mas qual que é a energia específica de hoje? Hoje é o dia da encarnação. É o dia de encarnar, é o dia de dar carne, é o dia de dar matéria, é o dia de dar potência na matéria. De certa forma, desde o dia 0, que foi o caos, cada dia gerou pra gente um movimento interno, tá? Um movimento interno. Mas o 6º dia é o dia que todo esse movimento interno, ou seja, essa gestação, vem à luz enquanto matéria, né? Encarnar por isso, tornar-se carne, materializar. Eu sonho, e quando eu sonho, eu me inspiro, eu penso em algo. Mas agora, o que eu vou fazer para dar forma para esse algo com o qual eu estou sonhando? É sobre isso esse dia de hoje. Hoje é o dia que Deus não só cria, mas Ele olha para tudo e diz que é muito bom. Então é o dia da criação ganhar rosto, responsabilidade, mãos. É o dia da sua autoria. E aí eu pergunto, você quer ser autora de quê? Você quer ser autor de quê em 2026? Quando eu falo ser autor, a gente pensa, né, autor de livro, né? Mas é meio por aí, né? Um autor de livro, ele tem uma ideia na cabeça e ele joga isso num papel, isso se transforma num livro que ele vende, ele dá de presente e se eterniza. Nós temos livros que chegam em nós hoje, de homens e mulheres que já não estão nessa terra há muito tempo. Mas aquela ideia dele materializada, encarnada, ganhada carne, chega aqui e faz diferença aqui. Isso é transcender.
Então, o que você quer materializar, que quando materializado vai ganhar lastro, potência, e vai estar para além de você. Porque é assim, quando eu crio algo, aquele algo está para além de mim mesma. Né? Alguém entrou aqui dizendo, né, do grupo lá da Saneago, eu fiquei por um bom tempo, na verdade foi uma década, trabalhando com um grupo da Saneago, que trabalha com pais que têm filhos com necessidade especial, né, um grupo Despertar. E assim, eu entreguei muito naquele grupo ao longo de tantos anos e recebi tanto também. E aí esse ano eu não trabalhei com eles, né? Esse ano não estive com eles, mas já estamos em dezembro, né? Eu recebo aqui alguém na minha live para dizer, né, que gostava, né, da minha presença lá, que se lembra, olha que bacana, porque fica a marca. O dia de hoje é um dia de você criar algo que vai se tornar uma marca sua no mundo. Qual que é a marca sua no mundo que você quer deixar para 2026? Quando Deus cria o homem, ele poderia ter feito qualquer coisa, mas ele vai lá e ele molda, né? Tem essa parte, né? Essa mística do moldar, né? É o fazer com as mãos. Nós somos fruto da carícia de Deus. A gente acha isso tão lindo. Porque para todas as outras coisas foi o poder da palavra, o abracadabra, haja, abracadabra. Enquanto eu falo, cria. Enquanto eu falo, se faz. Disse Deus age, disse Deus age, disse Deus age. E as coisas foram ajando. E as coisas foram acontecendo, né? Tudo que Deus dizia haja, aparecia. Mas quando chegou o momento do homem, Deus não criou pelo poder da palavra, ele fez com toque. Né? Por isso que o nosso corpo todo, né? Essa mística do corpo que deseja toque, que deseja aconchego, que deseja abraço, né? A gente se acalma num abraço verdadeiro. Um abraço verdadeiro gera ocitocina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do amor, do bem-estar. É um dos hormônios mais poderosos geradores de alegria. Mas não é alegria do não, é uma alegria profunda. Aquela que você chega a suspira. Por quê? Porque é o toque. É o toque. E quando Deus termina esse processo de criação do ser humano, ele diz que ele é a imagem e semelhança. Na verdade, já é o pedido original, né? Já foi a encomenda. Façamos a nossa imagem e semelhança. Olha que bacana essa chave também. Porque aquilo que você faz é a sua imagem e a sua semelhança. E vai reverberar no universo, mesmo na sua ausência, o seu DNA. Né? Maurício entrando aqui. Querido! Ó, professor de dança extraordinário, maravilhoso. Então, quando ele ensina alguém a dançar, mesmo quando ele não tá com essa aluna mais, mas essa aluna tá dançando em outros lugares, a essência dele, do Maurício, vai reverberando nos passos que essa aluna tá dando em outros salões com outros pares. Tá vendo que coisa linda? É assim. O sexto dia fala de que eu preciso criar algo que seja a minha imagem e semelhança. E esse é um ponto muito significativo, porque, veja bem, às vezes nós temos um emprego que não é a nossa imagem e semelhança. Nós escolhemos uma carreira que não tem nem nada a ver com a nossa imagem e semelhança. Às vezes nós vivemos relacionamentos com pessoas que não são a nossa imagem e semelhança. Não me entendam mal com isso, em relação a isso. Não é que eu tenha que viver com iguais, não é isso. Mas eu tô falando de conexões. Então, às vezes, a minha vida toda é um amontoado, um amalgamado de coisas que eu fico tentando encaixar. Não tem encaixe, eu fico tentando. Hoje eu não atendo tanto crianças mais, mas houve uma época da minha carreira que eu atendia muito criança no consultório. Hoje eu ainda faço diagnóstico, psicodiagnóstico, avaliação neuropsicológica e às vezes atendo uma criança ou outra. Mas na época que eu atendia muito, né, o meu consultório era cheio de quebra-cabeças. E aí as crianças montando quebra-cabeça é uma coisa extraordinária. Porque quando ela é muito pequena, que ela ainda não tem o entendimento de como conectar aquelas peças, ela pega duas peças e uma não tem nada a ver com a outra. A cor não combina. Quer dizer, uma pessoa com a percepção vê que não combina. Né? Porque uma tem vermelho, a outra tem verde. Né? E geralmente no quebra-cabeça, uma das coisas que você olha é cor. Você olha formas e você olha cor. Né? A cor não tem nada a ver. O desenho não tem nada a ver. Um você vê que é um desenho de um rosto, o outro você vê que é um desenho de um pé. Mas como um tem um buraquinho e o outro tem um lugar de encaixe, ela começa a encaixar.
Quantas vezes eu ficava, ai meu Deus, vai estragar meu quebra-cabeça, porque ela fazia com tanta força a tentativa daquele encaixe, era óbvio que a peça não pertencia, mas ela queria encaixar. E nós, adultos, temos ações parecidas com a ação de uma criança tentando montar um quebra-cabeça errado. A gente não vê, a gente não discerne, né? Vamos voltar lá no dia do discernimento, as águas de cima das águas de baixo, a chave do discernimento. A gente não usa a chave do discernimento. A gente não usa a chave dos ciclos, tudo é cíclico. Tem hora de plantar, tem hora de colher, tem hora de chorar, tem hora de rir, tem hora de se recolher, tem hora de se expandir. A gente não percebe que está na hora de recolher e está na expansão. A gente não percebe que está na hora de expandir e está na caverninha. Isso é fazer encaixe inadequado. Se você está num momento profissional que exige de você expansão e por conta do seu medo você está travado dentro da sua caverninha, está tudo errado. Você está fazendo encaixe errado. Pessoas que vivem relações adoecedoras, né, como no exemplo de pessoas que estão em relacionamentos abusivos. O que é uma pessoa num relacionamento abusivo? É uma tentativa de encaixe. Né? Nossa, quantas vezes eu já escutei isso no consultório como terapeuta, né? Ai, ele me deixou. Ou o homem, né? Ah, ela me deixou. E aí eu, né, caladinha aqui dentro de mim, né? Graças a Deus que deixou. Oh, meu Deus, ajuda que essa pessoa não volta. Era a única coisa que eu podia fazer, porque eu não podia falar. E aí, o ser, né? O ser trevoso voltava. E aquele serzinho sofrido, ai, vai dar certo agora. Ele disse que tá arrependido. Ai, ela disse que tá arrependida. Vai dar certo agora. Gente, não vai dar certo porque não encaixa. Não encaixa. E essa é uma pergunta forte, hein? O que em 2025 não encaixou na sua vida e você continua feito uma criança teimosa tentando conectar o que não tem conexão? Às vezes até dá, né? Então, assim, de vez em quando, a criança, porque em termos de encaixe físico era muito parecido, e aí dava para colocar. Só que atrapalha, porque o encaixe feito inadequadamente vai atrapalhar o encaixe certo. A peça que for daqui não vai poder entrar. E a peça que pertence a esse não vai poder entrar. Por quê? Porque você encaixou errado. E às vezes eu via, né, essa criança lá, depois de um tempo, sofrendo. Por quê? Essa aqui de onde é, tia? De onde é, tia? Faltava uma. Mas por que não pode encaixar? Porque encaixou no lugar errado antes. Você vê que os encaixes errados nos prejudicam o tempo todo. Os encaixes errados, eles são agressivos. Eles ferem. Eles são difíceis de serem feitos, eles gastam energia, consomem energia. E uma vez feitos de forma equivocada, dão muito trabalho. Porque depois, para desfazer, e impede o certo de vir para o lugar certo. Tá caindo umas fichas aí? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa ideia de ser imagem e semelhança de Deus é interessante também entender que nós não somos perfeitos. Ser imagem e semelhança não é ser perfeito. É carregar dentro de si a centelha divina. E essa centelha divina nos dá a liberdade de criar. Por isso que o tema do nosso planner, né, é co-criando, né? Co-criando 2026, que você merece, que você deseja, que você merece. É esse o tema do planner. Por que co-criando? Porque eu vou criar junto com a energia do Criador. A energia do Criador é essa centelha divina que está dentro de mim. E essa centelha divina dentro de mim me levará a criar o que eu desejo. Agora, se não é perfeito, ok, não é perfeito. Mas o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para ser melhor é tentar fazer coisas que fazem sentido comigo. Então, do mesmo jeito, né, vou retomar o raciocínio para ficar muito claro. Do mesmo jeito que eu sou imagem e semelhança de Deus, a centelha dele está em mim, eu preciso criar coisas que sejam a minha imagem e semelhança, ou seja, que façam sentido. Não é ser minha imagem e semelhança no sentido de ser igual a mim, não. É no sentido de fazerem sentido para mim, de carregarem a minha energia. Eu não posso ter um trabalho que está na contramão da minha energia.
Eu não posso ter um relacionamento que está na contramão da minha energia. Eu não posso seguir um credo, uma fé, uma postura religiosa que está na contramão da minha energia. Tudo aquilo que vai na contramão da minha energia, eu não estou co-criando a partir da centelha divina. Por quê? Porque não tem essa conexão comigo, né? Então, o planner, né, quando a gente começa na construção do 2026, porque esse planner, ele começa, então, toda a primeira parte do planner é uma análise de 2025, é um mergulho parecido com o que nós estamos fazendo aqui, mas mais profundo, mais detalhado, com várias ferramentas. Então, para cada ferramenta tem uma aula minha, onde eu explico a ferramenta e eu te ajudo a fazer a ferramenta, né, que vem no PDF do planner. Depois que a gente passa por essa parte, aí a gente vai criar o 2026. Então, aqui, né, a gente tem a bússola, né, a roda dos ventos aqui, olha. Construindo o ano que eu desejo e mereço. É isso, a jornada da minha alma, a jornada da alma, construindo o ano que eu desejo e mereço. E essa construção desse ano que eu desejo e mereço, ela é uma construção que tem que sair, né? Daí a gente vai olhando, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou construir algo parecido comigo? Se eu não sei se eu sou de paz ou de guerra, como é que eu vou construir algo parecido comigo? Porque às vezes eu sou de paz, estou construindo coisas parecidas com guerra. Às vezes eu sou de cores fortes e intensas, estou construindo coisas com tons pastéis. Só porque a Pantone disse que o tom do ano é branco. Branca. Pantone faz o que ela quiser com as cores dela. Quem decide sobre os tons da minha vida sou eu. Eu decido sobre os meus próprios tons. Mas primeiro eu tenho que saber quais são os meus tons. Quais são aqueles que de fato atendem à verdade da minha alma. Então nós precisamos olhar para dentro. Saber tudo que eu fiz que foi bom. Louvar aquilo que eu fiz. Estar feliz comigo mesmo pelo que eu fiz. Me felicitar pelo que eu fiz e que foi bom. E eu tenho que olhar para o futuro e pensar o que eu vou criar que é parecido, que é semelhante, que atende à minha essência. Quando Deus cria o homem, ele entrega para ele, né, tudo que existe na Terra, e aí tem a questão do dominar, né, que é para ele dominar sobre tudo. E a palavra dominar é uma outra palavra perigosa, né? Às vezes gera pra gente umas confusões, mas não é no sentido de abuso, né? De poder abusar das coisas, né? O domínio aqui é o sentido de uma gestão responsável. Então, esse é um convite importante do sexto dia também, para que você faça uma gestão responsável do seu 2026, para que você cuide da sua criação, para que você cuide de si mesma, para que você cuide do que você vai produzir. E é por isso que nós estamos aqui. Olha que coisa linda. A gente já pegou os primeiros 6 dias, 8, né? Amanhã vai ser o 8º dia de dezembro. Nós pegamos os primeiros 8 dias de dezembro e estamos todos os dias nos dedicando a cuidar, fazer uma gestão responsável de um 2026 que ainda vai chegar. Nós não somos daqueles que vão começar o ano depois do carnaval, de jeito nenhum. Nós somos de um grupo diferenciado, que já começou o ano arando a terra. Porque quando o plantio vier, a terra está pronta, já jogou calcário, já colocou os nutrientes necessários, a terra está preparada. Nós somos desses que começamos antes. Então nós dedicamos esses 8 dias, né, os exercícios que vocês estão fazendo. Tudo isso, né, faz parte desse pacote. Em termos psicológicos, a ideia, né, quando Deus diz dominai, né, sobre tudo que existe, no sentido psicológico assuma a direção da sua vida, não terceirize. Não terceirize para os outros, não terceirize para o governo, não terceirize para os astros, não terceirize para nada. Né? Tá, tudo bem, pode ter a influência dos astros, eu acredito nisso, eu acredito em mapa astral. Tem influência do governo, isso não é uma questão de crença. Isso é factível, tá aí. Mas conquanto essas coisas sejam ou possíveis de serem acreditadas como a questão da influência dos astros, ou factíveis como a questão sociopolítica de um país ou do mundo, não é isso que determina. Quando nós somos convidados a dominar, nós somos convidados a dominar de dentro para fora. Então uma Márcia mais forte vai encarar o que tiver que ser encarado.
né? Se tiver um Mercúrio retrógrado, quem vai viver melhor o Mercúrio retrógrado? Aquele que está inconsciente de si mesmo ou aquele que se posicionou adequadamente? Uma crise política, econômica do país, quem vai viver melhor? Uma pessoa que está perdida em si mesma ou uma pessoa que se reposicionou? Gente, se tiver um maremoto, quem vai sobreviver? Quem estiver andando por aí de qualquer jeito? Ou quem estiver entendendo os sinais? É quem estiver entendendo os sinais é que vai sobreviver. Então, quando no 6º dia, né, vem essa ordem de dominar, essa ordem de dominar é gestão responsável. E uma pessoa que faz uma gestão responsável, ela não delega. Existem histórias tristes, né, de mulheres que delegaram aos filhos a responsabilidade pela sua não realização. Ah, é porque eu tive filho novo, por isso que eu não fiz isso, aquilo, outro. Mulheres que delegam aos maridos. Ah, porque meu marido não me apoiou, por isso... Homens que delegam às esposas. Ah, porque se eu tivesse uma esposa que me apoiasse, então eu... Filhos que delegam aos pais. Ah, porque se eu tivesse pais que tivessem feito isso e aquilo por mim, então... Pessoas de uma nação que delegam aos seus governantes. Ah, porque é no Brasil, né? Se a gente estivesse em outro país, a gente teria essa condição. Vamos parar de delegar? O que você acha? Vamos parar? Vamos assumir o nosso poder? Não significa não reconhecer as circunstâncias. Significa dizer, com o que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. E o meu melhor vai me levar além. Com o que eu tenho, eu vou levar além. Porque frutificar e multiplicar não é só uma questão biológica. E essa é uma ordem. Essa é uma ordem dada, né? Já está no nosso DNA. É sobre o que eu espalho pelo mundo. Sobre os padrões que eu estou espalhando pelo mundo. Para o bem e para o mal. De saúde e de doença. De relações que nutrem ou relações que drenam. Em 2025, o que você espalhou? E o que você quer espalhar em 2026? Em 2025, você acha que você foi mais vítima ou mais autora? E quem você será em 2026? Em que área da sua vida você sente que assumiu melhor as rédeas? E que áreas da sua vida você sente que para 2026 você tem que assumir? Você tem que pegar para valer. Você tem que tocar assim do seu jeito. O 6º dia nos traz essas reflexões, né? E dentro dessas reflexões a gente consegue criar aí um caminho onde você vai produzir com autoria. A palavra de ordem é materializar e dar autoria. Autoria significa que é seu. Então interessante essa coisa da autoria no livro, né? Voltando à questão de livros. Quando você lê um autor e você entende o formato de escrita dele, você pode pegar um texto, não tendo visto quem é o autor, você começa a ler e fala, nossa, isso aqui... Rubem Alves é um autor que eu gosto muito. E ele tem uma forma de escrita muito característica, né? E aí, quando eu leio, eu posso não ter visto o nome. Me dá uma sensação, nossa, parece com o Rubem Alves. E eu já peguei, inclusive, plágio. Já peguei e falei assim, gente, esse texto aqui tá parecendo de Rubem Alves, aí eu vou dar uma olhada. Falei, caraca, essa pessoa roubou e nem conta que roubou. Quem me conhece, quem conhece o meu estilo de escrita, sabe? Quando pega um texto, tá lendo, é como se estivesse vendo a Márcia falar aqui. Né? As pessoas me dizem muito isso. Então, é autoria. É aquilo que você lança pro mundo que tem o seu jeito, o seu estilo. O que você quer lançar para 2026? Muito bem, amanhã nós nos encontraremos. É a nossa última live desse webinar do caos ao cosmos, co-criando 2026 que você merece e deseja. Deseja e merece. Né? Então amanhã a gente encerra, né, com a última chave. Amanhã eu entrego para vocês o endereço do site onde vocês podem adquirir o planner, tá? E o planner é isso, é uma continuidade de mergulho. Então nós fizemos esses aqui e essas aulas vão continuar disponibilizadas, só que o planner são mergulhos
como eu falei, né? A gente vai mergulhar para ver o 2025, a gente vai mergulhar para co-criar o 2026, para cada exercício uma aula, além do planner normal, né? Além daquela parte básica que todo planner tem, que são os meses, o lugar para você criar as metas do mês. Então, a parte básica que todo planner tem, esse tem também, só que ele é um planner terapêutico, ele tem essa parte extra, que é uma jornada terapêutica. A gente fala que você vai comprar um planner, mas na verdade você não vai comprar um planner. Você está comprando um programa terapêutico, não é psicoterapia, mas é um programa terapêutico, usando como recurso o Kairos, né, que é esse tempo divino, esse tempo de sentido, esse tempo de significado, para fazer com que o seu Cronos, que é o seu tempo relógio, renda melhor, flua melhor, que você tenha melhores resultados durante ele, tá ok? Então, hoje era esse o nosso mergulho do 6º dia. Eu espero que vocês tenham tido insights. Eu fiz algumas perguntas bem provocativas hoje. Espero que elas tenham encontrado um lugarzinho aí dentro, né? A Lúcia entrou aqui numa determinada hora e falou, eita! Ai, gente, se isso aqui fosse uma sala ao vivo para eu ver o rostinho de vocês reagindo enquanto as provocações são feitas. Ei, eu queria, hein? Vamos combinar um dia desse. Como eu disse, para quem mora em Goiânia, eu tenho condição de vir para Goiânia, já anota aí, eu falei 16, na verdade, espera lá. Ei, tô falando coisa errada, hein? Deixa eu checar aqui esse calendário. Não, é isso mesmo, dia 16, terça-feira, dia 16, que eu falei agora do ver ao vivo, né? Então tem o Passos da Alma aqui, se você puder estar conosco, vai ser um grande prazer esse nosso encerramento do ano do programa Passos da Alma. E vamos lá, né? Vamos construir, vamos fazer acontecer. Beijo no coração e até amanhã às 20 horas no nosso encerramento aqui desse nosso projeto do Caos ao Cosmos. Tchau, tchau.